Olha, quem trabalha com solda convive com um perigo diário que muitas vezes acaba sendo ignorado, sabe? Visto como se fosse, parte da rotina. Mas aquilo que se respira no ar pode ser, na verdade, um veneno silencioso. E é aqui que a gente precisa prestar muita atenção. Aquela névoa que todo mundo vê subindo não é uma fumaça qualquer inofensiva, tipo a de uma fogueira. Não, não. Aquilo é uma suspensão de partículas de metal finíssimas no ar. É uma realidade química e não só um subproduto do calor. E o que tem dentro desses fumos? Pois é, ali no meio tem um componente bem específico e perigoso, o manganês. Sim, a gente está falando de um metal pesado que, quando é inalado dia após dia, vai se acumulando no organismo. E isso representa um risco muito real para a saúde. Então, com um perigo desses, como é que a gente mede e controla o risco? A boa notícia é que existe sim uma legislação bem específica para proteger quem trabalha com isso, e é fundamental conhecer essa lei. A gente está falando da norma regulamentadora 15, mais especificamente do seu anexo 12. E olha, isso não é só uma sugestão, não. É a lei que define o que é considerado uma exposição segura ao manganês. Ponto final. E o que essa norma diz na prática? O limite, gente, é de apenas 1 miligrama por metro cúbico de ar. Isso para uma jornada de 8 horas de trabalho. Qualquer coisa acima disso já ultrapassa a barreira da segurança e entra na zona de risco para a saúde. Beleza, mas agora a gente precisa falar de uma coisa séria. Aquela falsa sensação de segurança. Porque existem umas crenças muito comuns por aí no chão de fábrica que na prática não protegem nada. Sabe aquela ideia de que o galpão é aberto, então ventila o suficiente, ou que um ventiladorzinho ali do lado já resolve tudo? Pior ainda, aquela de eu já me acostumei com o cheiro, com os fumos. Isso tudo, pessoal, é um erro gigantesco e muito perigoso. Essas medidas não eliminam as partículas de metal do ar que está sendo respirado. A realidade é bem mais brutal, sabe? As partículas de metal pesado são tão minúsculas que não são paradas por essas barreiras improvisadas. Elas não pedem licença, não querem nem saber. Elas viajam pelo ar e vão se depositar direto nos pulmões. Por isso, o jeito de pensar precisa mudar. A soldagem não é só um processo que gera calor e luz. Na essência, é um processo que gera um agente químico perigoso e tem que ser tratado com a mesma seriedade de qualquer outra exposição a produtos químicos. Ok, e o que acontece quando essa exposição passa do limite que a lei permite e as medidas de proteção simplesmente não dão conta? Bom, a lei prevê uma consequência bem direta e bem significativa. A lógica é bem simples, na verdade. Se a medição no ambiente de trabalho mostra uma concentração de manganês acima de 1 miligrama por metro cúbico, e se as medidas de proteção, como exaustores ou equipamentos de proteção, não são eficazes para neutralizar esse risco, a atividade obrigatoriamente tem que ser classificada no seu maior nível de perigo. E essa classificação insalubridade em grau máximo, o que ela significa no bolso? Significa o direito a um adicional de 40% sobre o salário mínimo da região. E isso não é um bônus, que fique claro, é uma compensação prevista em lei pelo risco contínuo à saúde. E aqui está o pulo do gato, ou melhor, o grande problema. Muitas empresas simplesmente fingem que não veem. Elas não fazem as medições corretas. Ou, pior ainda, algumas até sabem do risco, mas ignoram a obrigação legal de pagar o adicional, deixando o trabalhador completamente desprotegido. No fim das contas, a gente chega ao ponto principal de toda essa análise. A informação é a ferramenta mais poderosa que existe para a segurança. Conhecer os riscos e os direitos é o primeiro passo, o passo fundamental para se proteger. E aí fica a reflexão, para quem é soldador? Esse é um trabalho exercido com plena consciência dos riscos e dos direitos? Ou é uma exposição diária, um perigo desconhecido, sem a proteção e a compensação que a lei manda? É por isso que a atitude mais importante agora é espalhar essa informação, levar esse conhecimento para colegas, para amigos e familiares que vivem da solda, que estão lá todo santo dia. Isso pode literalmente proteger vidas e garantir direitos.